Conversa com Luiz Felipe Pondé. São 9h19, vamos conversar ao vivo com o filósofo Luiz Felipe Pondé, nosso colaborador. Pondé, a categoria, a Associação dos Caminhoneiros, sem entrar no mérito aqui, sem julgar a greve, conseguiu algo que há muito tempo eu não vi uma categoria conseguir. Primeiro, quase que parar o país. E é verdade, poucas categorias podem fazer isso porque os caminhoneiros transportam 60% de tudo aquilo que a gente produz. Mas a forma como os caminhoneiros emparedaram o governo é um negócio que há muito tempo eu não vi acontecer com nenhum governo. Eu já vi uma comparação, Pondé, não sei se você concorda com ela, mas essa manifestação de caminhoneiros está para Temer, assim como as manifestações de 2013 estavam para ex-presidente Dilma Rousseff. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Eu já vi essa comparação também. Eu acho que ela é frágil, um pouco forçada, porque aquela de 2013 que começou com a coisa dos 20 centavos, né? E se transformou naquele negócio que, de certa forma, foi uma manifestação que começou a derrubar a Dilma antes dela vencer o segundo turno, né? Segundo turno não, a reeleição. Eu acho que é uma diferença porque essa dos caminhoneiros tem uma questão muito concreta em jogo. A outra, os 20 centavos e a demanda do movimento Passe Livre era uma demanda completamente utópica, fruto de aula de filosofia e geografia em escola de ensino médio, né? Para aluno de classe média alta da Zona Oeste de São Paulo, que era a liderança do movimento Passe Livre. Essa manifestação, ela vem de uma categoria que tem razão, digamos assim, no final da aritmética, no que está fazendo. Apesar de causar um transtorno, eu acho, Rafael, a gente sabe que os caminhoneiros derrubaram, de certa forma, o Salvador Allende, no Chile, né? Dizem que claro que com a influência da CIA que teria gerado a grande greve, mas os caminhoneiros derrubam qualquer governo que eles quiserem derrubar, se assim for interesse deles. Não acho que esse é o caso da Associação de Caminhoneiros agora aqui no Brasil. Eles já deram essa declaração. O que há de semelhante, talvez, entre aquilo e essa manifestação é porque, como aquela pareceu emparedar a Dilma, e é porque a Dilma o governo já era fraco naquele primeiro momento, mas ela era muito vaga. As pessoas aderiam, inclusive, como happy hour, para depois de jantar. Essa manifestação, não. Ela é focada, eles têm um motivo muito claro. A população, apesar de sofrer, quando entra em contato com a situação que está acontecendo, percebe que é uma manifestação justificada na sua concretude econômica. Agora, eu estava acompanhando a conversa de vocês com o Schuller, né? E, assim, eu acho que o Schuller tem toda a razão, né? Assim, esse monopólio estatal, a situação é a prova da Petrobras, ela fica na mão do governo e você não tem competição e os preços, a gasolina do Brasil é muito alta, o combustível inteiro é muito alto, então é por isso que o governo fica emparedado, mas eu não acho que a intenção dos caminhoneiros seja emparedar o governo no sentido político e ideológico. A intenção deles é, antes de tudo, de fato, que não se transforme numa coisa inviável para eles o trabalho que eles fazem e a sobrevivência que eles têm. Agora, é impressionante, como você mesmo falava quando a gente começou a conversar, é como a categoria dos caminhoneiros, ela é uma das categorias que tem a capacidade de impactar a sociedade num curto espaço de tempo e desarticular a sociedade inteira, né? Porque se você comparar com greve de professores podem ficar em greve 2 meses e ninguém percebe, por exemplo. Caminhoneiro, assim, talvez como policial, né? Motorista de ônibus não tanto, mas caminhoneiro no Brasil, transportando mais da metade de tudo que circula, combustível, e aí falta também
Não só aeroporto, não só ônibus, falta para os carros, falta remédio, falta comida no Ceasa, no supermercado, e isso tem um efeito de bomba relógio retardada. Pondé, sendo conservador aqui na minha avaliação, eu estou com o WhatsApp da Rádio Bandeirantes aqui na tela do nosso computador, e a gente está recebendo, sem exagero aqui, não quero valorizar de maneira barata o nosso trabalho, mas eu diria que desde o começo do programa a gente recebeu aqui quase 1000 mensagens. E sendo conservador, desde a hora em que a gente colocou no ar o Carlos Marum e depois o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, se fosse uma eleição, o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros venceria por conservador, 7-3 no volume de mensagens aqui. De cada 10 mensagens que a gente recebe de comentários sobre as entrevistas, você tem 6, 7 ouvintes. Eles não se manifestam a favor do bloqueio na estrada, não é exatamente isso, mas eles entendem, parece que ele conseguiu, sei lá como, mas ele conseguiu transmitir a mensagem da categoria para a população, e é claro, ele se aproveita, tem um governo que é pouco popular e é rejeitado, claro, etc. E porque todo mundo para no posto também, né, Rafael? Todo mundo entende o que o caminhoneiro vive, né, Pondé? Tá passando. Sente na pele, não é isso? Tá pagando 5 pau o litro. Ele estava contando pra gente que entre pedágio e combustível, só nesses custos aí, sem contar janta, lugar para o cara dormir, só pedágio e combustível é 60% do frete. Então, eu acho que Rafael, isso que você fala, na realidade, reforça o que a gente estava conversando aqui, da percepção que a população parece ter dessa greve. E esse é o tipo de percepção, né, Rafael? Eu lembro, quando eu estava na França para o doutorado nos anos 90, meados dos anos 90, teve a maior greve que a França teve nos últimos anos, né? Parou um mês a França, não sei se vocês lembram disso, entre novembro e dezembro. E não tinha comida no supermercado, não tinha dinheiro no caixa eletrônico, não tinha escola. Começou com os trens, com o problema da velha Previdência, né? E tomou conta do país. E eu lembro muito claramente que, apesar do transtorno total que aquilo causou, foi um mês de greve parada. A população tinha uma percepção de que havia ali, uma coisa ali era a questão da Previdência, que no final até o Alain Juppé caiu, era o primeiro-ministro na época, mas eu vejo a semelhança no sentido de que a população aqui, apesar do transtorno, e aí eu acho diferente do que aconteceu nas chamadas jornadas de junho de 2013, aquela coisa vaga, que apesar que a Dilma foi para a televisão correndo, morrendo de medo, né, prometeu mundos e fundos, a manifestação não tinha um foco tão claro, e apesar da população ir para a rua, a população ia para a rua pelos motivos mais variados e às vezes nem sabendo por quê. Essa manifestação agora dos caminhoneiros, apesar de que a população não vai para a rua e de que está sofrendo, e é uma queda de braço, me parecia isso que você falou, fortalece a percepção, há um entendimento de que a população está, entre aspas, a favor dos caminhoneiros. Porque a gente sente na pele. Tem gente pagando R$9. Porque a sociedade de mercado é assim. A coisa desapareceu, custa caro quem vende e custa caro quem compra. O sujeito vende mais caro para A e A vende mais caro para B. Isso está no Ceasa, está no posto de gasolina. A batata no Rio de Janeiro subiu de 55 quilos para R$300 o quilo ao longo da noite. Quer dizer, então a gente tem uma percepção aí, eu acho que vale pontuar, sabe? Que é o seguinte, lembrando a efeméride, que inclusive a gente trabalhou, a gente conversou disso há alguns dias atrás aqui, dos 200 anos do Karl Marx, né? A gente percebe como a infraestrutura econômica, como os modos de distribuição disso e de produção impacta a vida de uma forma concreta, para além do que qualquer ideologia gostaria de dizer. O Marx tinha absolutamente razão nesse sentido de dizer que a infraestrutura econômica, ela impacta a nossa vida de uma forma que aí sim você fica acuado. Totalmente acuado.